Salve, salve família! Estamos aqui em mais um vídeo para o canal Guerreiro do Tempo e da Lei, na continuação da série Capitalismo e a Queda do Sistema Financeiro, explicando as origens do capitalismo e as famílias que controlam o mundo. Vamos para a parte 3, certo? Acompanhe. A título de exemplo, querem adivinhar o que realmente aconteceu no ataque de 11/9 nos 3 edifícios do World Trade Center? Será que isso posteriormente não os conduziu diretamente a irem para a guerra contra uma enorme quantidade de nações do Oriente Médio? Meus amigos, isso não teve nada a ver com o combate ao terrorismo. Não houve terrorismo que não fosse fabricado com o propósito de exatamente manipulá-los num estado de mais uma vez estarem dispostos a colocarem seus filhos e filhas em perigo direto para servirem os interesses dos Rothschild. Tem vários documentários sobre 9/11 ou 9/11, a maioria em inglês, mas alguns legendados. Eu recomendo vocês assistirem uns 2 ou 3 pelo menos. Foram psicologicamente abusados ao acreditarem que essas guerras eram para uma causa nobre e justa, mas não eram. Foram apenas para provocarem mudanças nos sistemas bancários nessas nações estrangeiras ou, alternadamente, mudar a propriedade desses sistemas bancários. E sim, é verdade, os mestres dos fantoches gananciosos têm as seclas gananciosos que estão sempre felizes em permitir a morte e sofrimento de um número incontável de seres humanos para terem acesso livre ao petróleo ou algum outro golpe de sorte facilmente. Estão felizes até mesmo por terem soldados americanos morrendo por isso. Na verdade, teriam de fato envenenado diretamente esses mesmos homens e mulheres em serviço por pouco de dinheiro. O que também aconteceu diretamente em numerosas ocasiões. E isso ocorre muito por influência dos Chopats. Querem saber mais sobre os Chopats? Clique no card acima para ir para uma série que tem a explicação sobre a origem deles. São 2 vídeos muito elucidativos. Vale a pena. O que queremos dizer é que a lista de más ações perpetradas em seu mundo, em nome dos banqueiros Illuminati, é muito, muito longa. Por uma margem muito ampla, é a maior causa de miséria, destruição, derramamento de sangue e do mal sobre a Terra nos tempos modernos. Mas as coisas nem sempre foram assim. Houve um tempo, quando a moeda norte-americana era apoiada com valores reais, houve um momento em que o dinheiro de papel na sua carteira poderia ser trocado por ouro. Talvez os americanos saibam disso, dos princípios nobres e justos, os quais sua nação foi fundada, eram essencialmente sobre como garantir suas liberdades da tirania de todos os tipos. E o dólar americano recentemente foi criado apoiado por metais preciosos, e não havia nenhum sistema bancário Illuminati no lugar. Como resultado, não houve necessidade de qualquer imposto sobre o rendimento em nada. Quando os EUA lutaram pela declaração e independência, o que seus antepassados declararam foi sua independência de todas as formas de tirania. Acima de tudo, da tirania de um sistema financeiro que injustamente enriqueceu a poucos em detrimento de muitos. Essa foi de fato uma independência que colocou os Estados Unidos em vantagem, pois tinham um vasto território e vastos recursos. A cagada deles é que mataram os índios ao invés de se aliarem a eles. E demorou muito pouco tempo até os Rothschild conseguirem implantar os Rockefellers no EUA e tomarem tudo novamente. Este ato de desafio enfureceu as velhas famílias Rothschild, que até então tinham operado na premissa de que aqueles a quem eles consideravam seres homens inferiores sempre dobrariam os joelhos diante delas. Reis, imperadores e papas vieram ter com eles para financiarem suas guerras e seus projetos, tal eram seus poderes. Acreditavam que eram o verdadeiro poder por trás de cada trono de cada nação, que então estariam sob seus domínios. E agora, de repente, uma colônia pretensiosa, pertencente a uma das suas nações, sem a menor cerimônia, declarou-os irrelevantes, jogando-os para fora. Que foi a guerra contra a Inglaterra, né, que ainda é dominante. Então essas famílias se irritaram e juraram vingança contra o recém-formado Estados Unidos da América. Pode até ter levado algum tempo, todavia eles certamente tiveram sua vingança. Ao longo do tempo, com muitas pequenas manobras, tais como compra de políticos,
manipulação da opinião pública, criação de guerras, quebras de mercado de ações e desastres similares, para em seguida manipular a opinião pública sobre a melhor maneira de proteger-se contra os futuros desastres. Lentamente conseguiram seduzir e possuir novamente a América, como fazem agora. Na medida em que expandiram seu controle, eles reintegraram a tributação, ao mesmo tempo criaram o Federal Reserve. Uma vez que essas duas coisas andam lado a lado. No início, imprimiram dinheiro lastreado em ouro, que mais tarde substituíram pelo atual sistema de moeda fiduciária e um sistema bancário de reservas fracionárias. Foi no fim da Segunda Guerra. Ou da Primeira, não lembro. Em seguida, conseguiram transformar os norte-americanos em seu próprio exército pessoal. Agora, eles são aqueles que usam para bater nas nações do mundo que não estejam em conformidade com as suas vontades. Seus filhos e filhas lutam e morrem nos campos de batalha de suas escolhas. Dizem que o Trump está contra esses caras. Vamos esperar e ver o que está acontecendo. Mas antes que eu divague, o ponto que gostaria de frisar é um tanto simples. As famílias de banqueiros Illuminati sabem que seu sistema financeiro é totalmente instável. Eles sabem que irá implodir, sabem que não podem continuar ou irá destruir todas as nações da Terra no final. Eles não se importam porque o plano dos brancos de Orion, segundo o qual eles estão operando, é para possuírem cada coisa no planeta que puderem, naturalmente compradas ou negociadas antes da implosão final ou até mesmo roubadas. Isso é o seu objetivo, o domínio total mundial pelo controle financeiro. Ocorreu em Orion há milhares de anos e ocorre em diversos sistemas controlados pelos draconianos. É um objetivo que eles vêm alcançando, uma meta em que tiveram uma crença inabalável de que iriam conseguir até a recente votação pelo Brexit, que é a Inglaterra sair, o Reino Unido todo sair da União Europeia. Foi uma enorme perda psicológica e estratégica para os Rothschild. Para eles haviam ocorrido perdas menores até agora que foram reversíveis, mas o Brexit não é. Sem ficar muito envolvido nos detalhes, devem saber que a sede principal dos Rothschild fica em uma área de Londres conhecida como a Milha Quadrada. De forma desconcertante, esta é uma cidade dentro de Londres, oficialmente chamada de Cidade de Londres. Mas esse detalhe não é importante agora. O que é importante é que esse é o centro de controle dos Rothschild. De lá eles governam um império que se estende por vastas áreas do planeta. Ganharam o domínio sobre grande parte da Europa e uma variedade de outras nações ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, é claro. Por isso, talvez possam perceber a razão do povo da Grã-Bretanha votar para sair da União Europeia, recusando-se a fazer o que dele se esperava, ser mais do que apenas um embaraço. É um verdadeiro desafio para a boa execução dos seus planos, que encoraja a sua oposição. E por oposição quero citar não apenas as forças da luz, mas também as outras facções Illuminati. Como resultado de forma flagrantemente destrutiva em que os Rothschild têm desempenhado sua parte, colapsando governos e destruindo nações, jogaram suas equipes adversárias uma nos braços da outra. Uma aliança inesperada entre o Grupo Ouro e o Grupo Jade está agora sendo forjada. Vocês notarão que a Rússia e a China subitamente estão jogando muito bem juntos. Irão, por exemplo, notá-las fazendo exercícios conjuntos de guerra e apoiando-se entre si politicamente. Estes são os tipos de sinais óbvios do que está acontecendo nos bastidores, a nível mais alto das famílias antigas. Todavia, essas coisas são menos importantes do que o jogo financeiro. Sistemas financeiros mundiais alternativos estão sendo construídos em conjunto pelos grupos Ouro e Jade. Ouro e Jade, que é Rússia e China, né? Já falei. Outras famílias menores estão sendo suplantadas em sua importância e estão juntando esse sistema bancário alternativo. O domínio Rothschild está seriamente desafiado nessa área mais importante. E quando for a hora certa, o plano é levar as finanças a nível global de volta a um sistema baseado em recursos. Isso equivaleria a mais uma vez tornar o ouro a unidade monetária fundamental, volta do padrão ouro. Outros metais preciosos seriam avaliados em termos de ouro, e todo o dinheiro seria então valorizado em termos de uma relação direta com esses metais. Isso traria estabilidade à ordem de volta ao mundo financeiro, e o mais importante seria também destruir a base energética completamente desproporcional dos Rothschild. Então, obviamente, os Rothschild estão resistindo a esses movimentos em cada turno. Entretanto, agora, não estão contra nenhuma pequena nação do terceiro mundo. Essa não é uma batalha que possam vencer militarmente sem também arriscar uma aniquilação total. Na verdade, esse texto não foi escrito tão recentemente, porque os protestos no Chile, na Bolívia,
O lance da economia da Argentina e o lance desse arrombado desse Bolsonaro ganhar aqui no Brasil tem tudo a ver com a cabala que são os Illuminati, né? Adicionem a essa sucessão de eventos a perda do Brexit e dá para começar a ver uma imagem de um grupo que estava sempre ganhando, repentinamente sentado com as mãos na cabeça. Agora gostaria de listar mais algumas recentes perdas catastróficas dos Rothschild, de modo que possam entender por que as coisas não vão como eles planejaram. Irão entender por que estão no estado de controle de danos em todas as frentes e entenderem que o futuro subitamente se abriu. Entenderão que haverá um momento no futuro não muito distante onde serão capazes de optarem pelo futuro que desejarem. Irão entender que este é um momento de grande esperança e de grande emoção. Então, uma lista de catástrofe dos Rothschilds, em nenhuma ordem em particular. Gostaria de abrir essa lista com os nomes de Edward Snowden e Julian Assange. Também gostaria de adicionar a esses nomes todos os muitos corajosos homens e mulheres que encontraram graves violações e abusos e se levantaram para denunciá-los. Assiste o documentário Gasland. Esse aí é louco também. Homens e mulheres que arriscaram tudo que lhes era caro para trazer atenção pública para essa situação. Muitos nem sequer foram ouvidos porque foram silenciados antes que pudessem falar. Muitos, mas muito compreensivelmente, curvaram-se sob pressão. Mas houve alguns que foram ouvidos, alguns que sopraram o apito, poucos que vazaram informações e muito poucos desses causaram graves reveses aos planos dos Rothschild. Muitos não tão catastroficamente corajosos como o jovem Sr. Snowden. O sonho dos Rothschild de uma única e unificada nação como a OTAN, nova ordem mundial, aquela história toda, foi um golpe quase fatal com tudo que ele revelou. E aos denunciantes e eticamente motivados e vazadores de informações, preciso adicionar os hackers sem nome e sem rosto que usaram suas habilidades tecnológicas no serviço de princípio e de justiça, no vazamento lá que montaram o site Wikileaks e tudo mais, que trouxeram à luz os abusos de alguns dos jogadores mais queridos dos Rothschild. Mais sobre isso em instantes. Primeiro gostaria de chamar sua atenção para as perdas dos Rothschild do cenário mundial. Tenho certeza que vocês têm acompanhado a guerra com um grupo chamado ISIS, Estado Islâmico. Talvez vocês não saibam que isso também foi uma criação dos Rothschild. O ISIS e a Al-Qaeda são ferramentas de oposição que os Rothschild usam para fins nefastos e dissimulados. Aqui estão dois exemplos. Em primeiro lugar, se desejarem atacar um inimigo para trazer uma mudança em seu sistema bancário, eles podem usar normalmente o exército dos Estados Unidos. Mas o que fariam se o povo dos Estados Unidos estiver convencido de que essa não seja uma boa ideia? Então eles usam um representante como Estado Islâmico ou Al-Qaeda para atacar e desestabilizar esse inimigo. Depois, então, enquadram esta força representante como sendo um inimigo muito galopante, flagrantemente mau, que deve ser destruído. Então são capazes de obter aprovação pública para investir tropas norte-americanas com o mínimo de reclamações ou resistência. Um dos principais propósitos do ISIS era tomar o controle da Síria do Grupo Ouro. Talvez estejam lembrados que em 2013 o presidente Obama queria declarar guerra contra a Síria. É claro que ele foi ordenado a fazer isso, desse modo, apresentando à nação a sua chamada linha vermelha. Ele disse ao mundo que o regime sírio tinha usado gás sarin contra seu próprio povo, que isso era motivo suficiente para uma guerra. Eu lembro dessa fita. Vídeos vazados de gente, ai, tô desesperado. Tudo vídeo fake, tudo false flag actions. O problema era que a nação americana simplesmente lhe disse não. Esse foi um daqueles surpreendentes momentos que são muito maravilhosos assistir do lado de fora. Quando as pessoas do mundo simplesmente afirmam o seu poder, os Illuminati se colocam em seus lugares. A diferença entre esse evento e o que aconteceu com a votação do Brexit é que os Rothschild facilmente se recuperaram desse golpe sofrido. Então, simplesmente mudaram de tática. Nesse caso, eles simplesmente usaram representantes, conforme descrito anteriormente. Foi o Estado Islâmico até então um pequeno bando de maltrapilhos operando no Iraque, que foi deslocado, atualizado e equipado com frotas de veículos e cargas de contentores com armas e dado apoio e finanças para uma unidade de recrutamento maciço. Você nunca se perguntou como que o Hamas, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda arrumam dinheiro? Você nunca pesquisou que o aumento do tráfico de heroína aumentou vertiginosamente quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, que era o maior traficante de ópio e heroína do planeta?
e a produção de heroína no Afeganistão aumentou tipo 1000%. Pesquise isso aí. Tem documentário já falando disso. Vamos lá, cadê onde eu tava? Convenientemente, o Estado Islâmico começou a entrar em guerra com as forças do governo sírio. As mesmas forças de Obama foram instruídas para a guerra. Em seguida, um pouco mais tarde, quando parecesse adequado, o povo americano seria encorajado a ver o Estado Islâmico como inimigo e forças militares do ZEUA seriam enviadas para atacá-los. E assim uma falsa guerra começou. Os Rothschild fingiam estar em guerra consigo mesmos. Soldados norte-americanos de um lado foram enganados em atacar alvos do engodo do Estado Islâmico no outro lado. Já se perguntaram por que o poderio dos militares dos Estados Unidos não conseguia parar ou mesmo retardar uma força insurgente de recrutas mal treinados com armas muito inferiores? É porque essa era uma farsa cuidadosamente orquestrada. Os militares dos Estados Unidos foram cuidadosamente supridos com informações falsas e todos os tipos de limitações e restrições. Sim, pessoas ainda se feriram e morreram. Era importante que a ilusão fosse mantida e nem os combatentes do ISIS nem os soldados norte-americanos fossem perceber a farsa. Assim, dessa maneira, um certo número de operações de combate genuínos tinha que acontecer. Todavia, não serviria aos interesses do Rothschild permitir que qualquer uma dessas forças sustentasse grandes perdas, de modo que essas foram mantidas a um mínimo razoável. Ao mesmo tempo, o ISIS foi autorizado a expandir suas atividades contra o povo sírio e suas forças governamentais, com os novos recrutas do ISIS encorajados a acreditar que seus sucessos contra o poder da máquina de guerra do ZEUA foi a prova de que Deus estava do lado deles. Tudo isso foi uma cortina de fumaça. A meta real do ISIS seria permitir que os Rothschild ganhassem o controle da Síria, que tinha sido um ativo de uma das famílias não alinhadas que havia sido cortejada pelo Grupo Ouro. Lembra que o Putin falou que se os Estados Unidos entrassem na Síria, eles iam chegar lá também, fornecendo armamento e entrando na guerra? Isso aí foi o que brecou um pouco isso aí. Mas queira ou não queira, os Rothschild conseguiram, depois de um tempo aí recentemente, o controle sobre a Síria. Um benefício secundário a partir da perspectiva Rothschild foi que isso lhe permitiu precipitar a crise migratória europeia. Informações foram divulgadas pela primeira vez na Síria e depois de forma mais ampla que havia uma liberdade para todos, que as fronteiras agora estariam abertas aos migrantes que seriam recebidos livremente na Europa. Pessoas de áreas devastadas pela guerra e pobres foram informadas de que casas, carros, empregos e vida confortável com generosas redes de segurança social os aguardavam na Europa. Era só ir para a Europa e todos os seus problemas estariam terminados, com fantoches políticos dos Rothschild na Europa entusiasticamente jogando junto, lembra da França acolhendo, na abertura das fronteiras de uma forma sem precedentes na história de seu planeta. Essa foi a razão da crise migratória que agora assola a Europa. Por favor, entendam que eu não estou atribuindo culpa aos migrantes. Muitos deles realmente são refugiados de uma guerra. E aqueles que não são, quase que geralmente vêm de condições econômicas muito pobres. Qualquer outra coisa que se possa dizer sobre eles é que são peões que foram abusados num jogo desastrosamente cruel para desestabilizar as nações da Europa. Mesmo aqueles que decidiram ir para a Europa com propósito específico e intencional de cometerem atos de terror e ódio, mesmo estes são apenas peões. São os únicos que vão ao esforço extremo, passando por dificuldades significativas apenas para arriscarem suas vidas e muito provavelmente se matarem para promulgar o ódio. Já se perguntaram quem foi que disse a todos esses migrantes para, em massa, inundarem a Europa? Honestamente, acham que isso foi uma resposta puramente instintiva ao caos doméstico? Meus amigos, não vamos ser ingênuos. Isto foi cuidadosamente planejado, construído e criado pelos Rothschild. A estratégia dos Rothschild é encher a Europa com esses migrantes e em seguida provocar incidentes para causarem tensão entre os migrantes e os habitantes locais. Isso não é difícil de fazer e nem de perceber. As divisões culturais, socioeconômicas e religiosas entre os dois povos oferecem ampla oportunidade exatamente para isso. Adicione um pouco de calor e um pouco de atrito e muito rapidamente terão uma explosão. O plano era usar isso para provocar uma guerra civil e raiva em toda a Europa. Um elemento clássico do manual do jogo Illuminati é criar um desastre para em seguida oferecer a sua própria solução para esse desastre. Nesse caso, planejam oferecer uma solução clara que pareceria bastante óbvia. A única resposta óbvia seria a criação de uma força europeia de defesa. Um exército único composto pelos exércitos das nações europeias
que se reportaria aos Estados Unidos. A primeira tarefa desse exército seria conter a violência, impor a paz e trazer estabilidade. E com isso, as velhas fronteiras europeias finalmente se tornariam uma questão de história e formalidade. Os Rothschild finalmente ganhariam o controle da Europa, uma nação, uma moeda, um governo supremo eleito responsável perante os povos da Europa como um exército para impor sua vontade. É o começo da nova ordem mundial, né? Um governo inteiro para o mundo todo, leis para o mundo todo. Isso aí resumiria para eles, facilitaria pra cacete, porque eles poderiam intervir da forma que quisessem em qualquer nação. Foi um plano magistral, certamente diabólico, mas brilhante. Todavia, isso está se voltando contra eles. Primeiro, a votação do Brexit. Um desastre em suas perspectivas. Depois, os povos da Europa simplesmente não estão cooperando como deveriam fazer, com muitos deles se tornando menos tolerantes e mais nacionalistas, começando a insistir no retorno das fronteiras nacionais. Certas nações estão se recusando a aceitarem refugiados em sua totalidade. Agora na Europa acontece uma fragmentação ideológica maior do que qualquer momento das últimas décadas. E à medida que novas eleições forem realizadas, torna-se cada vez mais evidente que toda essa jogada foi um desastre absoluto para os Rothschild. Não vamos esquecer que o Deutsche Bank, o Banco da Alemanha, está para quebrar também. E as más notícias não terminam para eles. O Grupo Ouro começou a tomar o controle da situação na Síria. Em vez de permitir que a guerra contra o falso Estado Islâmico continue, deflagrou uma verdadeira guerra contra ele. E de repente o ISIS não parece ser o inimigo indomável que fora levado a crer. Com o ataque das forças russas, o ISIS entrou em colapso. E assim, a guerra na Síria está sendo vencida pelo Grupo Ouro e como as coisas estão agora, nenhuma mudança de regime irá acontecer. Na época disso aqui, né? Mas depois aconteceu. E para agravar essa perda nesse momento, parece que a Turquia, uma chave de ativos dos Rothschild, que tem sido uma linha de apoio direto ao ISIS, está fazendo barulhos indicando um desejo de desertar para o Grupo Ouro. Também devem ter ouvido falar do Transatlantic Trade and Investment Partnership. Tal como a União Europeia foi vendida aos europeus, vendida assim, a ideia foi vendida para os caras, né? Como um acordo comercial entre estados estrangeiros sem a participação do público ou permissão, incrementalmente ampliado com o objetivo de se tornar uma união política, exatamente da mesma forma, essa ideia foi proposta como um acordo comercial que unificaria todos os ativos Rothschild sob o mesmo guarda-chuva. O plano oculto é que em seguida possam expandir esse negócio para transformar todas essas nações de forma eficaz numa única nação sob o poder e influência dos lacaios dos Rothschild aprovados sem serem eleitos. Fundamentalmente, os termos reais são secretos. Se a sua nação faz parte desse contrato, você não irá saber o que está sendo acordado em seu nome até muito tempo depois que ele estiver em vigor. Da mesma forma, não terá nenhum direito ou poder de votar contra esse acordo que altera fundamentalmente a maneira como seu país faz negócios com outros países e dentro dele. Isso não soa terrivelmente preocupante? Mas uma boa notícia para você e uma má notícia para os Rothschild é que esse negócio está sob uma perspectiva menos provável de acontecer, na medida em que a França e outros estados estão se recusando a assinar e com sinais de resistência pública. Bom, não vamos alongar mais, porque essa foi a terceira parte.